Olá, o Viver e Empreender podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber a doutora Luana Campos, ela que é oftalmologista e empresária. Doutora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom, doutora. Vamos começar falando sobre você e sobre a sua motivação para escolher a sua profissão e mais especificamente a sua especialidade. Vamos sim. Então, a escolha da profissão é algo assim muito sério e é algo que a gente escolhe muito jovem, né? Muito imaturo. Então, eu tive a ajuda, né, dos meus pais nessa época de escolha de profissão, que foi. Eu estava em dúvida entre três profissões, na verdade. Então, o que que eu pensei? O que que eles me falaram? Você deve escolher uma profissão em que você consiga uma boa remuneração, que você faça o que goste, que você seja dona da sua própria agenda, que você tenha uma liberdade e uma agenda ideal, né? Então, a medicina, ela engloba, a gente tem vários campos da medicina, e engloba todo esses parâmetros. E foi por aí que eu escolhi a medicina. Muito bom. Então foi por influência da família. Influência da família. Meu pai também é médico, ele é otorrinolaringologista e eu cresci vendo aquele dia a dia dele. Inclusive, você começou estudando para ser otorrino, certo? Exatamente. Depois da minha faculdade, eu ia seguir a carreira dele de otorrinolaringologia, mas meu desejo era muito ficar em Goiânia, que é muito perto da minha cidade. E na época tinha apenas uma vaga, tudo na medicina é muito concorrido, né? Apenas uma vaga para otorrino em Goiânia. E no primeiro ano eu prestei e não passei. E aí tinha uma amiga minha que fez faculdade comigo, que já tinha começado a oftalmologia, me falou muito bem da área. Falou, não, Luana, vamos mudar, vamos fazer oftalmologia, temos mais vagas, então maior probabilidade de ficar em Goiânia. E aí eu resolvi mudar. Graças a Deus, que eu amo oftalmologia. Que bom, uma apaixonada aí pela área que escolheu. Isso. E como é empreender na medicina, doutora? É fácil? E a gente pode dizer que o médico sempre tem um quê de empreendedor? Sim, o médico tem que ter um quê de empreendedor, né? Então, a medicina, ela não fica ali só dentro do consultório, né? Hoje em dia, a gente precisa ir além, né? Então, hoje em dia, a gente precisa estar nas redes, nós precisamos estudar, nós precisamos sempre nos atualizar. Então, isso tudo engloba esse quê de empreendedorismo. Sem dúvida. E É. atualmente você tem uma clínica na sua cidade. Sim, eu tenho uma clínica, a clínica é muito antiga, é uma das primeiras clínicas na minha cidade, né, a Rio Clínica. Já estamos lá há quase 40 anos. Foi fundada pelo meu pai e pelo meu padrinho, que foram os primeiros, na época era otorrinolaringologia e oftalmologia juntos, né? Então, foi os primeiros a fundarem lá a clínica. Então, com o passar do tempo, foram havendo modificações, né? Nos últimos anos, nós reformamos toda a clínica, todos os consultórios. Então, a gente vai evoluindo cada vez mais para uma melhoria nossa e para os nossos pacientes. Sim. Doutora, o que mudou desde que você entrou na clínica, depois que você se formou? O que mudou do ponto de vista de tecnologia, principalmente? Que acho que esse é um ponto crucial para a sua especialidade, né? Sim, a tecnologia está junto da minha área, né? Então, isso é o que, vamos dizer, é o futuro da área, né? Então, o futuro da oculoplástica. Nós não só operamos hoje em dia, a gente tem esse adendo de juntar a cirurgia com tecnologia para a gente obter melhores resultados para os pacientes. Doutora, explica pra gente o que é oculoplastia, uma palavra que não faz parte aí do nosso dia a dia. Exatamente. Então, a oculoplástica, o que que ela inclui? Ela inclui essas áreas em volta do olho, a área periocular, que são pálpebras, vias lacrimais e órbita, né? Então, depois da oftalmologia, nós temos essa subespecialidade da oculoplástica. Uhum. E você é especialista nisso? Você estudou na Califórnia. Como é que foi esse capítulo da sua vida? Exatamente. O que que eu fiz? Depois dos 3 anos de residência médica, eu fiz mais 2 anos da oculoplástica na Federal de Goiás. E eu sempre fui muito de estudar, de ir em congressos. E em um desses congressos, a gente teve uma aula com o Dr. Tal, que é uma referência lá na Califórnia. E no final da palestra dele, ele falou assim: Olha, eu estou aberto a receber vocês. Quem quiser ir para lá, ficar comigo no meu dia a dia, ver minhas cirurgias,
podem ir, eu vou receber vocês com o maior carinho. Eu falei, eu vou. Falei, eu quero ir, eu vou. Então, eu terminei minha oculoplástica em 2018 e em 2019, no começo do ano, eu fui para lá ficar um tempo com ele, né? Eu fui fazer parte do dia a dia, vi muitas cirurgias e foi muito legal. Nossa, e estudar é premissa básica para você ser médico, né? Quantos cursos você faz por ano, geralmente? E como é que é essa sua rotina, né? Porque eu sei também que você é mãe, que você é empresária. Como é que você faz? Exatamente, eu acho que na medicina nós não devemos parar de estudar nunca, né? Então eu faço muitos cursos por ano, né? Eu faço cerca de 3 a 4, 5, depende muito, 5 cursos ao ano, para me manter sempre atualizada. Nós, médicos e cirurgiões, sabemos que a medicina está assim em constante evolução. Então muda técnica cirúrgica, muda protocolos, muda uma tecnologia nova, né? Então tudo isso a gente tem a favor dos nossos pacientes, né? Então, estar ali antenada, estar, vamos dizer, Atualizada. atualizada, né? Isso nos ajuda muito até a ter uma relação médico-paciente de confiança. Então, se você passa ali um ar de confiança e de cuidado, É verdade, até né? porque mexer com as pálpebras não é fácil, a gente vê muita plástica aí que não é muito bem feita, e aí a pessoa fica com aquela cara de susto, né? Exatamente. Então, a cirurgia plástica ocular, em primeiro lugar, nós temos que lembrar da saúde ocular, né? Depois da estética. Então, tem alguns pacientes que chegam e falam assim, doutora, pode tirar tudo, tira, eu quero que tira tudo essas peles. Não é bem assim, né? Então, a gente tem na pálpebra tudo em milímetros, né? Nós temos os milímetros que podemos tirar para a gente não prejudicar a saúde ocular, que a pálpebra é uma proteção para os nossos olhos, né? Que é um órgão muito nobre. Sim. Então, é bem delicado. Sim, tudo tem uma função no corpo humano, afinal, né? A estética às vezes acaba Exatamente. ditando aí as decisões das pessoas, mas é sempre bom buscar um especialista como você, né? Uma pessoa que estuda, que se atualiza, acho que isso é essencial, né, doutora? Exatamente. Tem algum caso que você queira dividir aqui com a gente, sem citar nomes por questões éticas, mas que tenha transformado a vida do seu paciente? Tem, assim, como a gente mexe muito com autoimagem, com o autocuidado, com a autoestima do paciente, então tem alguns que chegam, assim, que tem aquele excesso de pele, que tem bolsas de gordura, então que se olham no espelho e que não gostam daquilo, querem mudar. E entram mais cabisbaixo, não conversa tanto, não sorri tanto, né? Então, depois, assim, que a gente passa aquele período de pós-operatório, que é um período mais delicado, que a gente tem que ter paciência para ter um resultado final. Então, quando a pessoa volta e abre a porta e fala um bom dia, que você vê que você conseguiu mudar aquela pessoa para uma pessoa mais feliz, mais autoconfiante, é muito satisfatório, né? Então, Sem eu dúvida. tenho alguns casos, assim, de pacientes que até comento com minha secretária, nossa, como ela mudou, né? Então, a gente fica muito feliz. Rejuvenesce, Isso, dá uma leveza para a vida da pessoa, né, doutora? exatamente. E provavelmente também melhora a visão, ou não, eu tô errada? Melhora a visão também. Porque há certos tipos de caso em que o excesso de pele é tão grande que acaba prejudicando assim o campo de visão. Os pacientes falam, eu tô vendo uma sombra, né? Então, quando a gente libera aqui, melhora o campo de visão. Então, é bem legal. É um trabalho muito importante, doutora. Isso. Parabéns. Obrigada. Como é ser médica e empresária ao mesmo tempo? Quais são os desafios do dia a dia? Estela, eu acho que acho que tem duas respostas para essa pergunta: a gestão de tempo e uma rede de apoio. Muito bom. Né? Por quê? Porque todos nós queremos um tempo de qualidade, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo preparar a minha semana e o meu dia. Eu tenho um cronograma do que eu preciso e que eu tenho que fazer. É claro que às vezes não sai como planejado, né? Mas eu tento seguir à risca aquilo. Eu tento delegar funções menos importantes, não procrastinar, né? Eu tenho uma secretária que me ajuda muito e fazer exercícios físicos também é muito importante. Eu acordo muito cedo porque já melhora o seu dia a dia, né? Sem E dúvida. por outro lado, como eu tenho filhas, né, são pequenas minhas meninas, eu tenho uma rede de apoio muito importante, que é a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minhas babás, né, que me ajudam muito
nessa fase aí da minha vida. Então, fazer essa gestão de tempo e ter uma rede de apoio, eu acho que me ajuda muito a seguir em frente. Sim, organização e Or- consistência, né, doutora? A gente não chega a nenhum lugar sem ter consistência, treino, né? Treino é tudo. Exatamente. Muito bom. E como é ser referência na sua área? Como é você carregar essa responsabilidade, na sua opinião? Estela, assim, eu voltei para Rio Verde, para minha cidade, em 2019, né? Então eu cheguei lá, eu atendia muitos pacientes, eu atendia usuários do SUS, fazia muitas cirurgias, eu fazia cirurgia de catarata, né? Que não é muito a área de oculoplástica. Então, com o passar do tempo, eu fui afunilando um pouco os meus pacientes, né? As cirurgias que eu comecei a fazer mais foram de pálpebras. Então, hoje eu atendo a oftalmologia geral e as cirurgias apenas pálpebras. Eu não faço mais vias lacrimais e nem órbita, eu faço apenas pálpebras. Então, assim, referência para mim, eu acho que não é ser a melhor. É sempre buscar, estar em constante busca da excelência naquilo que você propõe a fazer, né? Então, eu sou assim, eu estou aberta a aprender, eu estou aberta a estar ali para fazer o meu melhor, né? E eu acho que com isso, o reconhecimento dos colegas médicos, dos profissionais e dos pacientes é só uma consequência. Como você enxerga o futuro da sua especialidade? Maravilhoso. Eu acho que hoje em dia o que nós precisamos colocar na cabeça dos pacientes é que a cirurgia ela tem que andar junto com a estética com o funcional, né? Então, os pacientes já estão dando conta disso, que não é só a cirurgia em si, né? Não é só a estética em si, mas também o funcional. E a oculoplástica, ela surgiu nos anos 60, né? Lá em Belo Horizonte, no Hospital São Geraldo, há muito tempo. Então, a partir daí, nós estamos só em ascensão, graças a Deus. Sim, e você com certeza faz parte já da história, né, da Isso. oculoplástica. E o que você diria para os novos médicos, para os jovens médicos que estão estudando, que vêm por aí? O que é importante para obter sucesso na sua área? Olha, o que eu diria? A medicina é uma área fantástica, né? É uma área que nos gratifica muito, mas que precisamos de entrega. Nós precisamos de entrega aos estudos, ao trabalho, aos pacientes, entrega do nosso tempo. E que nós precisamos mergulhar de cabeça nisso. Nós temos sempre o que aprender, nós temos sempre que estar estudando. E não ter dúvida, seguir em frente. Seguir em frente. Sim. Qual é a maior mensagem que você gosta de passar para os seus seguidores, para a sua equipe? Qual é o seu valor principal como médica e empresária? Eu gosto muito de passar o valor de humildade, tá? Acho que não é porque você está ali do outro lado que você não pode se equiparar ao seu paciente. Eu estou ali para ajudar. O que eu puder fazer, eu vou ajudar, né? Então, eu gosto de que os pacientes sintam confiança em mim, que eu possa transmitir, que eu tenha uma relação médico-paciente muito legal. Sim. Como é que você trabalha no dia a dia, doutora? É um trabalho mais solitário? Ou você tem uma equipe grande, para quem não conhece? Não trabalho sozinha. Acho que eu nem daria conta de trabalhar sozinha. Eu sempre preciso de alguém que está ali para fazer, para me ajudar. Nós somos uma equipe, né? Então, nós somos lá na clínica, meu pai que é otorrino, minha irmã, ela é odontóloga e tem o doutor Rodrigo também odontólogo. Então, lá nós somos essa equipe com mais 4, 5 secretárias. Quer mandar uma mensagem para eles agora, falando sobre como é empreender ao lado dessa equipe? Eu queria agradecer, porque a gente empreende juntos lá, né? Eu, meu pai, meu irmão, o doutor Rodrigo. Eu queria agradecer, porque tudo que a gente. Uma ideia não é nada sozinha. A gente precisa de todo mundo estar ali para fazer uma transformação. Então, agradecer. Obrigada, pessoal. Como é trabalhar com o pai médico? Meu avô era médico também, eu não segui essa área, mas eu tenho vários primos que seguiram, que são médicos. Eu gosto muito de medicina, acho que é uma profissão, assim, maravilhosa. Mas como é que é trabalhar com o pai? Estela, é maravilhoso, assim, no dia a dia, às vezes eu fico até, apesar do nosso consultório ser no mesmo andar,
Eu fico alguns dias sem ver meu pai dentro da clínica, né? Às vezes nossos horários não batem, mas é ótimo você ter alguém ali como referência. E ele é uma referência para mim. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que eu tenha que fazer, eu sei que eu posso ir ali na salinha do lado. Doutora, qual é a principal mensagem que você quer deixar hoje nesse podcast? A mensagem que eu quero deixar é de não desistir, né? Então, sempre é importante sempre nós termos alguma meta, né? Então, a gente coloque a meta e vá atrás daquilo, né? Sim. Então, assim, eu sempre coloco metas na minha vida, metas alcançáveis. Alcancei, eu preciso de uma nova meta. E com isso a gente vai evoluindo, vai aprendendo, sempre junto, né? Eu tenho uma religião junto a Deus, junto à família e o trabalho. Eu acho a soma disso tudo consegue levar a gente lá para cima. Sempre em movimento. Sempre um momento. Muito bom. Doutora, deixa suas redes sociais aqui pra gente seguir. Eu sei que você grava bastante também, Beijo. divide informação de qualidade, direto da fonte. Sim, claro. Meu Instagram é doutora Luana Campos. Gravo muitos vídeos informativos e também um pouquinho do dia a dia, que todo mundo gosta de ver, né? Então, é lá, doutora Luana Campos. Muito bom, doutora. Obrigada pela sua presença mais Obrigada uma a vez aqui em São vocês. Paulo. Que você volte sempre para contar o que você está fazendo e também dividir informações sobre a sua área, tá bom? Obrigada. 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 Eu conversei com a doutora Luana Campos, ela que é oftalmologista e empresário. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. E até mais. Tchau!